Não, 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 não. Ah, eu comprei um paciente, daqui a pouco tem outro. Ah, você vai usar, né? Um negocinho de luz lá. Boa noite, meus amores. Boa noite para vocês. Quem puder manter a câmera aberta, por favor, abram-se as comportas, abram-se as câmeras. Adoro ver o rostinho de todo mundo. Oi, Mi, boa noite. Boa noite para todo mundo. Ainda tem gente faltando, mas a gente vai começar com a aula, porque o tema de... Oi, Má, tudo bem? Porque o tema de hoje é um tema que eu amo, amo, amo. Oi, Jani! É um tema que eu amo muito falar, que é sobre soft skills. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia, né, de soft skills, habilidades interpessoais, mas é um assunto muito importante. Por quê? Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial, as habilidades interpessoais, elas são muito importantes na nossa vida. E às vezes a gente não sabe como desenvolver algumas habilidades ou várias habilidades. Então hoje a gente vai falar sobre habilidades interpessoais e a importância delas na nossa vida. Pode parecer um tema bem clichê, mas a importância dela, principalmente para quem busca um crescimento na carreira, de repente está querendo aí alcançar um cargo de gerência, supervisão, coordenação, etc. Soft skills é muito importante. Muitas empresas hoje, muitas multinacionais acabam contratando muito mais pelas habilidades interpessoais que a pessoa tem, até do que pelo próprio currículo da pessoa. Então, não sei se vocês têm o hábito de acompanhar o LinkedIn, mas quando você vai acompanhando várias multinacionais, principalmente fora do Brasil. No Brasil isso ainda está engatinhando, mas fora do Brasil você começa a perceber que as empresas estão focando muito mais nas habilidades das pessoas do que no próprio currículo delas. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar compartilhando minha telinha com vocês. Aí. E para quem já é da turma do Empowerment, estava aqui na aula passada, acho que a Michelle já é da turma do Empowerment, da turma fechada, mas eu não me lembro quem mais estava aqui na aula passada. Então, eu tinha pedido na aula passada para responder alguns exercícios que tinham ficado em aberto. Mi,
Como você é do grupo da formação, vai sobrar para você, Fia. Fala aí para mim, como foi para você? Eu vou abrir o chat, escreve no chat. Como foi para você fazer esse questionário? Quais foram as suas percepções? Coloca aí rapidão no chat para mim. Agora, se você quiser abrir o microfone e falar também, tô de boa. Pode abrir o microfone e falar. Gosto. Então, quem mais estava na aula passada e também fez o exercício, põe aí no chat como foi responder as perguntas, as percepções e etc. Para a gente poder olhar um pouquinho com profundidade como foi responder o exercício da aula passada. E não pensem vocês que a aula de hoje não tem exercício não, porque tem, viu? Teve dificuldade de responder? Muita dificuldade? De transferir do negativo para o positivo? Suspeitei desde o princípio. Todo mundo tem essa dificuldade de transferir do negativo para o positivo. Tá? Para quem não estava na aula passada, o exercício deles era justamente esse: olhar para o âmbito da vida de cada um. Todas as perguntas já eram levando para o negativo, que é algo que possivelmente a gente faz no automático, e aí cada um deles tinha que transferir isso, positivar aquele sentimento, aquelas percepções, e transferir do negativo para o positivo. Quando você já vive um âmbito automático do negativo, não é fácil, não é fácil. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre soft skills. Coloca rapidinho no chat aí todo mundo. Se vocês já conhecem essa terminologia, já ouviram falar, enfim, fazem alguma coisa com relação à habilidade interpessoal, desenvolvimento de habilidade interpessoal e etc. Põe aí para mim se sim ou se não. Conhece, não conhece? Já vi, já ouvi falar? Nunca ouvi falar, não sei o que é. Tipo Globo Repórter, né? Onde vive, o que come, como se reproduz, o que são soft skills. Nunca ouvi falar. Então vamos lá, vamos colocando aí no chat rapidinho. Ó, Milena jogou no Google, gostei de ver. Adorei. É chique, né, Flavinha? É chique demais, né? Soft skills é muito chique, concordo contigo. Não conhecia, procurei no Google. Ah, eu amo o Google, gente. Amo. Amo de paixão. A gente só tem que tomar cuidado dependendo do que a gente vai dar um Google, mas sou fanzaça do Google. Então, habilidades interpessoais são aquelas habilidades que muitas vezes a gente acredita que não faz diferença nenhuma. Que print, Flavi? Coloca aí no chat que print. É só meter um print aí. Eu não sei se o chat... Dá um printzinho aí. Dá para dar. Na dúvida, eu te mando depois. Bom, então vamos lá. Habilidades interpessoais ou soft skills são aquelas habilidades que muitas vezes a gente não dá tanta importância para ela. A gente começa a estudar um monte de coisa, olhar um monte de âmbito da nossa vida e esquece das soft skills. E aí, é justamente isso que eu quero falar hoje, que não adianta nada a gente administrar um excelente currículo, uma excelente formação, seja ela acadêmica ou outro tipo de formação, e não desenvolver habilidade interpessoal. Tá? Então, existe um grupo de habilidades interpessoais que são as habilidades mais importantes. Dentre elas, existem outras tantas, inúmeras habilidades interpessoais. Mas essas que eu vou passar hoje são as que as empresas, e eu posso falar porque eu estive no mundo corporativo até algumas semanas atrás, e então são habilidades que a gente olha muito
muito, que um RH, um gestor de RH olha com muita profundidade. Aí, às vezes, você vai lá fazer uma entrevista de emprego ou conversar com a pessoa no RH e etc. E, às vezes, a pessoa aplica lá uns testes que nem sempre fica muito claro para que servem esses testes, mas eles servem para isso, para mostrar para a empresa quais são as suas habilidades, o que é que você domina, além, de repente, da tua área de trabalho, de um outro idioma e etc. Então, vamos olhar um pouquinho. E eu quero começar aqui com a primeira habilidade, que é uma comunicação clara. E muitas vezes a gente acredita, quando a gente fala comunicação clara, sempre tem as pessoas que me falam assim, Grazi, mas eu me comunico muito bem. Comunicação clara, ela vai muito além do que você fala, da forma que você usa o português, da forma que você fala, passa a informação para outra pessoa. Ela entra num conjunto. É a forma que você fala com a outra pessoa, é a forma que você se identifica, de repente você projeta na outra pessoa. Então, vamos lá, você está num cargo, numa posição alta, onde de repente você precisa falar com outras pessoas ou falar com outros diretores, com outros supervisores, etc. E de repente você projeta um sentimento seu naquela pessoa, sem você perceber. A sua comunicação, ela muda de acordo com o tipo de projeção que você faz. Então, se você projetou naquela pessoa um sentimento de, putz, essa pessoa deve ser uma pessoa muito legal e etc., a tua comunicação tende a ficar um pouco mais leve, um pouco mais suave, né, um pouco mais desestressada e etc. Mas se a tua projeção com aquela pessoa, de repente, aquela pessoa representa para você um pai muito rígido ou uma pessoa que teve algum peso aí na sua vida, a tendência é que a sua comunicação também se torne mais pesada, mais fechada, né, de acordo com a projeção que você faz. Além da linguagem corporal, para quem estava aí na aula da G no final de semana, teve uma baita aula de linguagem corporal, né, que ela trouxe, e que entra também nesse âmbito da comunicação. Porque a gente acredita que a gente só se comunica verbalmente, e não, o corpo fala primeiro. Às vezes a gente pensa, o nosso corpo já caguetou o que a gente ia falar. Então, comunicação clara, ela vem muito mais do âmbito da forma que você vai passar a expressão, porém, prestar atenção qual é a projeção tua com relação àquela ou aquelas pessoas, qual o nervosismo que você está naquele momento. Numa entrevista de emprego, por exemplo, as pessoas têm a tendência a ficar nervosas. Aí, de repente, você chega numa entrevista onde a pessoa do RH é uma pessoa extremamente descontraída e ela te deixa, assim, super à vontade. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque quando você se sente super à vontade, a tendência sua é relaxar. Só que aí quando você relaxa, às vezes você pode falar sem pensar. Porque você, de repente, fez uma projeção daquela pessoa. Putz, essa pessoa é muito legal, ela me deixou super à vontade, eu posso falar o que eu quiser. Tiro no pé, hein? Tiro no pé, posso falar o que eu quiser. Então, a comunicação clara, ela também precisa gerar empatia. Será que o que eu estou falando, se eu estivesse do outro lado, eu estaria entendendo? Será que a linguagem corporal minha, ela é compatível com o que eu estou falando? Será que eu estou sendo congruente entre fala e corpo? Então, isso é a comunicação clara. Ela vai muito além de só passar um recado, de só passar uma mensagem. Ela precisa ser o conjunto da obra. Ela precisa ser o todo. Então, até para a gente se comunicar, a gente tem que parar e pensar, ok, como é que eu estou me comunicando? Né? E lembrando que a forma que a pessoa recebe a mensagem também influencia muito de acordo com o tipo de projeção que ela faz em cima de você. Então, se você consegue pegar na linguagem corporal da outra pessoa, que de repente ela está um pouco arredia contigo, você já consegue prestar atenção do que eu posso fazer para quebrar um pouco o gelo para falar com essa pessoa. Né? Ou o contrário, às vezes a pessoa vem falando contigo como se você fosse a melhor amiga dela e você está numa postura em que não dá para ser a melhor amiga naquele momento. Então, como fazer para isso se tornar um pouco mais rígido? Né? Então, esse olhar de comunicação, ele precisa entrar
antes por um filtro, o filtro da projeção. Quem é que aquela pessoa, de repente, está projetando em mim e quem é que eu estou projetando nela? Aí, quando essa percepção surgir, aí vai ficando mais claro. Aí você vai lendo o corpo daquela pessoa, né? Vai escaneando aquela pessoa, vai olhando o corpo dela e o que é que ela está dizendo no corpo dela. Qual é a mensagem que ela está passando antes de você começar a falar. E quando você começa a falar, qual é a mensagem que o corpo dessa pessoa está passando enquanto você fala, que automaticamente vai ficar mais fácil de você conseguir identificar aí se você está conseguindo atingir o seu alvo ou não. Então, comunicação clara não é só saber falar, é saber falar com clareza, mas também com o corpo e com empatia. Saber ouvir. Gente, saber ouvir não é meter o ouvido na parede e ficar escutando o coleguinha do apartamento do lado, não, tá? Já morei em apartamento, é um inferno esse negócio. Saber ouvir é muito difícil. O hábito da escuta, ele é desenvolvido. É algo que a gente desenvolve. Então, o terapeuta, por exemplo, ele começa a desenvolver o hábito de ouvir a partir do momento em que ele começa a própria terapia. Porque é onde ele vai falar. E quando ele fala com o terapeuta dele, ele começa a se esvaziar. E quando a gente se esvazia, a gente desenvolve o hábito de ouvir. Porque você não vai precisar falar. Você não vai sentir a necessidade da fala. Então, muitas vezes, a pessoa vem falar com você e eu vou dar o meu exemplo. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, quem me conhece sabe, eu sempre pergunto, é só para ouvir ou você também quer que eu fale? Porque é um critério da pessoa. Às vezes a pessoa foi falar contigo, mas ela só quer falar, ela não quer que você dê pitaco. Ela não quer que você fale. E muitas vezes, se a pessoa não cuida dessa necessidade de fala dela, o que acontece? Quando o outro vier falar contigo, a tua necessidade de fala vai matar a outra pessoa. Por quê? Porque você não vai dar tempo dessa pessoa falar, você vai falar por cima dela. E aí, automaticamente, você está falando para você mesmo, né? Vira um monólogo, você fala para você mesmo. E aquela pessoa que veio, de repente, para falar contigo sobre algo que seria importante para ela, ou algo que ela precisaria colocar para fora e etc., ela não consegue, porque você não permite. Então, saber ouvir, ele vai muito além do, ok, eu vou ficar aqui em silêncio. Ele começa com a observação de si mesmo. Porque é onde você se observa, você percebe a sua necessidade de fala, o porquê que eu preciso falar, o porquê que esse assunto que essa pessoa veio falar comigo me traz tanta necessidade de falar e não só de ouvir. Então, saber ouvir não é só ficar em silêncio e deixar o outro falar. É se perceber dentro da sua própria necessidade de fala. Tipo, por que que eu preciso falar tanto? Por que é que eu tenho, de repente, essa necessidade do que a gente chama de dar pitaco, né? De dar pitaco na vida do outro e falar para a pessoa o que eu penso ou o que eu deixo de pensar e etc. O porquê não absorver tudo aquilo que a pessoa está dizendo e soltar isso depois e deixar que a pessoa saia mais leve e você saber lidar com essa informação também que vem. Então, os cargos de gestão hoje em dia, saber ouvir é muito importante. Porque as pessoas que estão ali com você, muitas vezes elas precisam falar. E elas precisam saber que elas podem confiar em você. E que você vai saber ouvir, vai saber filtrar, vai saber a hora certa de falar e falar com clareza, falar com sabedoria e não falar por falar. Ou falar por necessidade da fala. Então, se você se perceber com necessidade de fala, hashtag terapia, divã, na veia, vai lá, senta, fala, porque o terapeuta tá lá para isso mesmo. Fala um monte para ele e você vai começar a perceber que essa necessidade de fala, ela some. Ela passa. Porque você já tá se esvaziando, você já tá falando. Então, saber ouvir, ele vem quando você começa também a falar. Autocontrole. Autocontrole não tem nada a ver com o que está nessa foto, não. Autocontrole é aquilo que você trabalha em si mesma.
Então, muitas vezes, a gente acredita que, para eu ter autocontrole, eu vou ter que estar sentado no topo do Tibete, meditando lá, junto com um bode montanhês, porque aqui na nossa vida cotidiana não dá para ter autocontrole. Dá para ter autocontrole. A questão é, como desenvolver esse autocontrole? A gente desenvolve o autocontrole a partir de inúmeras técnicas. Inúmeras ferramentas, desde a terapia até a meditação, yoga e etc. Você pode passar por qualquer ferramenta que desenvolva esse autocontrole. Mas por que é importante o autocontrole? Se você quiser atingir qualquer coisa na sua vida, e agora não é só carreira, qualquer coisa na sua vida, você precisa ter autocontrole. Porque senão a ansiedade vai tomar conta. Você vai acabar vivendo sempre lá no futuro. Sempre aquele ser humano ansioso. E a gente já vai falar daqui a pouco por que bate essa ansiedade. Mas as pessoas costumam dizer, né? A pessoa tá lá no futuro, tá lá no futuro. Sim, tá vivendo no futuro. Então ela não está se autocontrolando. Então, ferramentas de autocontrole você vai conseguir desenvolver desde a terapia até uma meditação, ajudam muito a trabalhar o autocontrole. Mas faz parte de habilidades interpessoais, porque se você não tiver autocontrole, você não sabe ouvir. Porque a tua necessidade de fala vai vir primeiro. Então, entra dentro do âmbito autocontrole as habilidades interpessoais e a importância delas para que você desenvolva todas as outras. Então, o autocontrole ele é quase um pilar de sustentação. Para você desenvolver todas as outras técnicas, você vai precisar ter autocontrole. Porque imagina só, a pessoa chega para você putaça, gritando, descabelando, e você não tem autocontrole. A tendência é ou você tentar gritar mais que a pessoa, ou você vai lá e fala também, ou discute com a pessoa, ou dependendo da pessoa, parte até para agressão física. Então, o autocontrole ele é quase um pilar para todas as outras habilidades. Atitude positiva. Porque ninguém merece um chato de galocha no pé da gente. Fala a verdade. Gente chata não é legal. Não dá para aguentar gente chata. E muitas vezes o chato, ele se apoia na própria dor, na própria dificuldade, para ele justificar a chatice dele. Mas eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Eu não consigo ser diferente. Não, querido, não é que você não consegue, não, é que você não quer, tá? Porque dá para fazer. Então, ter uma atitude positiva, é claro, a gente não vai ser positivo o tempo inteiro. Pessoas que são positivas o tempo inteiro, elas escondem uma sombra. E essa sombra precisa ser trabalhada. Todos nós somos feitos de luz e sombra. Então, a gente trabalha a nossa luz e a gente trabalha a nossa sombra. E o importante é a gente saber que nós somos luz e sombra, aceitar que a gente é luz e sombra e que tá tudo bem ser luz e sombra. Mas que a gente consegue desenvolver atitudes positivas mesmo no meio do caos. Então, vamos lá. Hoje, do que a gente tem passado no nosso dia a dia, no meio de uma pandemia, seja independentemente de como cada um está levando a pandemia, ter uma atitude positiva nesse momento é o divisor de águas entre você ter um surto, um colapso nervoso, mental, psicológico, e você levar a vida de uma forma mais leve nesse momento. Então, a atitude positiva, ela começa quando você começa a filtrar as informações que chegam para você, a forma que você quer que essas informações cheguem, quando você começa a dar limite para as pessoas. Gente, dar limite para as pessoas é tudo de bom. Nada melhor do que você construir o seu muro em volta de si mesmo com um portão. Então, você vai abrir esse portão e deixar essas pessoas ultrapassarem esse limite no momento em que você sentir que essas pessoas podem ultrapassar esse limite. E a pessoa que tentar pular o muro, você solta os pitbull em cima delas. E tá tudo bem. Então, olhar e ter uma atitude positiva começa quando você se conhece e você começa a criar os seus limites e permitir que as pessoas venham até um determinado ponto, mas que elas não passem desse ponto. Em que você vai abrir o portão quando você quiser que a manada entre, vamos lá, vamos fazer uma festa aqui dentro do meu limite, vai todo mundo ultrapassar o limite, mas na hora que eu quiser vai todo mundo embora também.
Então, dar limite faz parte de aprender a ter uma atitude positiva. Olhar o negativo com um aspecto positivo, com um olhar positivo, também faz parte. E não é fácil. Não é fácil, de repente, você está numa situação de desemprego, de dificuldade financeira ou de dificuldade no relacionamento, etc. E você ainda olhar, né? E sorrir, né? Tipo, eu tenho que ter uma atitude positiva. Cadê o positivismo desta merda que não tá rolando? Você não acha o positivo, mas o positivo, ele existe. Muitas vezes, esse momento, por exemplo, eu vou pegar esse momento que está acontecendo. Eu tenho conversado com muitas pessoas em que a demissão foi a melhor coisa que ela podia ter feito no momento, que podia ter acontecido na vida dessa pessoa. Porque algumas pessoas estão se descobrindo a partir das coisas que estão acontecendo. Então, muitas vezes é difícil num primeiro momento a gente olhar para o negativo e pensar o que tem de bom nesse trem todo que está acontecendo. Mas a gente não consegue porque a gente se fecha naquela informação daquele momento, daquela situação, ou de tudo aquilo que viveu. Então, a pessoa muitas vezes ficou lá 20 anos num emprego, 20 anos numa carreira. Hoje eu estou para falar de transição de carreira, hoje é meu dia de transição de carreira. Então, fiquei lá, na minha vida, 20 anos no mesmo emprego. Aí, de repente, entrei em transição de carreira. No meu caso, foi planejada essa transição de carreira. Mas de muita gente não foi, de muita gente está acontecendo agora. Qual é o ponto positivo nisso? As pessoas estão sendo obrigadas a se reinventar, o que elas estão fazendo, o que você está descobrindo, ou em outros momentos da sua vida, o que você descobriu? O que algo ruim aconteceu que acabou trazendo um ponto positivo? Então, quando você começa a olhar as coisas que você já passou na vida, que pareciam ser negativas, ou eram muito negativas naquele momento, mas se transformaram em pontos positivos depois, fica mais fácil de você olhar para o que você está vivendo agora, que de repente pode estar um caos, e você fala assim, ok, eu já passei por outros caos na minha vida, e que, passou e vai passar. Então, tá tudo bem, e terminou bem. Então, atitude positiva não é simples. Eu não estou falando para vocês, não, vai lá que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser simples, tá? E às vezes vai doer um pouquinho. Mas é preciso ter. Para que você desenvolva habilidades, né? As soft skills, você precisa ter atitude positiva. Imagina você trabalhar numa empresa sob pressão. Eu trabalho com asiáticos há 15 anos. Me especializei em Ásia e presto serviço para asiáticos há 15 anos. Para quem não sabe, a minha primeira formação, eu coloquei agora há pouco no Instagram, foi em mercado internacional. Eu me especializei em Ásia e resolvi atender asiáticos. Sabe Deus, né? Onde é que eu estava com a cabeça de me especializar nisso. Então, é pressão o tempo todo. Mas aí você aprende a desenvolver atitude positiva. A pressão, ela serve para quê? Para que você aprenda a trabalhar de todas as formas. Ela não é saudável, nem sempre ela é saudável. Mas aí você consegue começar a se conhecer melhor diante de outras coisas que acontecem. Então, se você está vivendo pressão na sua vida, calma. Calma que dá para ter atitude positiva no meio de todo mundo te pressionando, todo mundo falando, todo mundo gritando, de repente o mundo desabando, dá para ter uma atitude positiva. Olha para trás e vê quais foram os outros momentos em que o bagulho foi louco, o negócio foi feio. De repente você achou que putz, tá ruim demais e no final você percebeu que era positivo. E usa isso como uma forma de você transferir para os dias atuais e, né, trazer essa atitude positiva para o hoje. Assertividade. Assertividade é uma coisa que normalmente a gente acredita que, putz, eu tenho que ser assertivo o tempo inteiro. Gente, ninguém é assertivo o tempo inteiro. Deus me livre, mas quem me dera. A gente não é assertivo o tempo todo. Mas a assertividade, ela é muito mais uma postura comportamental diante das pessoas e das situações do que o ser certo o tempo todo, tá? Então, quando a gente fala em assertividade, a gente não está falando de, putz, eu preciso tomar as decisões corretas, eu preciso estar sempre certo, eu não posso errar e etc. Não. É uma postura comportamental.
Qual é o teu comportamento diante das pessoas e das situações? Não quer dizer que você vai estar certo, mas quer dizer que você soube ter uma postura comportamental mais próximo do ideal com aquela pessoa que de repente está lá surtada, gritando. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo num cliente uma época, aonde eu gerenciava algumas contas e numa dessas contas eu deixei uma galera lá dentro trabalhando, que são os chamados in-houses. E um dos in-houses, numa bela manhã de sol, como diz o Joseph Klimber, surtou e começou a gritar. E, obviamente, né, eu era quem cuidava da conta, foi para mim que eles ligaram, lá fui eu com a minha cara de paisagem, calma, tranquila, passiva, uma passividade que até hoje eu não sei de onde ela surgiu, mas por conta dessa necessidade. E quando eu cheguei lá no meu cliente, essa pessoa, ela tinha realmente surtado por estresse, por N outras coisas, e ela gritava. Essa pessoa gritava com tudo e com todos, e obviamente eu fui mais uma pessoa que chegou lá e essa pessoa estava em surto e ela estava gritando. Então, a postura comportamental de uma pessoa que desenvolve habilidades é calma. Você se mantém calmo em primeiro lugar e deixa a pessoa tomar a atitude dela, gritar e etc. E aí depois, quando a pessoa se acalma, você senta e conversa com essa pessoa. Esse foi o movimento. Então, qual é a postura? A postura da calma, é transferir a calma. Enquanto estava todo mundo lá desesperado, né? O que deu nessa pessoa que está desse jeito? É você transferir essa calma e mostrar para a pessoa que, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, eu vou te acolher e fica tranquila, né? Então, isso é uma postura de assertividade, tá? Às vezes, uma postura de assertividade também poderia ser chegar lá, né? De repente, dependendo do tipo de surto, segurar a pessoa e etc., mas isso é muito mais terapêutico do que assertivo, né? É uma assertividade dentro da terapia. Mas como você se comporta quando as situações saem do controle? Quando realmente parece que putz, nada está dando certo e aí? Será que essa necessidade de estar certo o tempo inteiro, ela não atrapalha também? Porque você acredita que se você for tomar uma decisão, mas será que essa vai ser a decisão correta? Será que essa é a melhor decisão e etc? E não é uma questão de ser a melhor decisão ou não, e sim uma postura. Qual é a postura que você está tomando diante das situações da sua vida? Não é estar certo ou errado, volto a dizer. É a forma que você se expõe ou a forma que você se defende. É ser firme e ser direto sem causar constrangimento. Então, quando a gente fala em posições e cargos dentro de uma empresa ou na vida, né? É você ser firme e ser direto sem causar constrangimento. Isso é assertivo. Então, vamos lá, você está numa discussão de casal. Você precisa ser firme e ser direto. E não quer dizer que você vai estar certo ou vai estar errado. Quer dizer que você vai ser assertiva. Então, a assertividade não tem absolutamente nada a ver com certo e errado, e sim com a sua postura. Qual a postura que você tem hoje diante da vida, diante das pessoas, diante do todo, diante das situações que acontecem no seu dia a dia? Qual é a tua postura? Não é certo ou errado. É se você é firme e direto, ou se você fica aí em cima do muro. Será que vou? Será que não vou? Será que vou? Será que não vou? E aí você nunca vai conseguir nada com assertividade. E aí você vai achar sempre que, putz, tomei a pior decisão. Tomei a pior decisão. Mas não são decisões, são posturas. Resolução de conflitos. Gente, resolução de conflitos dá uma aula de uns 2 dias, porque existem ferramentas e ferramentas e ferramentas de resolução de conflitos. Mas, basicamente, saber lidar com os interesses opostos entre as pessoas e grupos de pessoas. Então, resolução de conflito é você estar numa posição aonde você vai ter que resolver algumas situações, algumas negociações, algumas conversas, e que você vai ter que fazer o que no ambiente jurídico a gente chama de conciliação. Né? Você vai ter que conciliar aquilo.
E muitas vezes uma pessoa está com uma mentalidade A, outra pessoa está com a mentalidade B, e dentro desse âmbito de mentalidades, as pessoas vão debatendo e etc. E você vai ter que ser assertivo para você saber lidar com a resolução de conflito. Tá? Então, lidar com os interesses opostos, principalmente opostos aos seus interesses. Porque às vezes você está lá numa resolução de conflito e a tendência de quem está fazendo essa chamada conciliação é muitas vezes pender para um lado e não pender para o outro, né? Tipo, eu vou defender esse aqui, por quê? Porque a ideia desse aqui possivelmente bate mais com a minha do que a do outro. Concordo mais com essa pessoa aqui, mas quem está ali para conciliar, para resolver um conflito, a pessoa está ali não para defender um nem outro, e sim para fazer ambos pensarem no porquê da mentalidade de um e o porquê a mentalidade do outro. O porquê são tão diferentes. E se são tão diferentes, o que um agrega no outro que pode formar aí, de repente, uma nova ideia e que todos concordem. Então, resolver conflito é preciso tomar cuidado para que você não penda para um lado. E quando você perceber que você está pendendo para um lado, naquela defesa daquela pessoa XYZ, tipo, o porquê que eu estou defendendo essa pessoa? Será que o que ela está me passando me interessa mais? Será que bate mais com as minhas ideias? Ou será que eu gosto dessa pessoa e de repente eu estou defendendo essa pessoa porque eu gosto dela? Então, resolução de conflitos entra no âmbito da neutralidade. Eu nunca vou tomar partido com ninguém. Eu sempre vou me manter ali, neutra. E se eu estiver neutra, eu estou assertiva na minha resolução de conflitos. Empatia. Empatia hoje é uma palavrinha que está na moda, todo mundo fala, tem que se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia. Gente, não dá para se colocar no lugar do outro, porque só você está vivendo o seu problema. Não tem como eu entrar na tua pele como se você fosse uma roupinha bonita e gostosa e confortável e sentir o que você está sentindo. Então, o que é a empatia de fundo, racional? Compreender emocionalmente alguém. Então, a gente tenta compreender o que aquela pessoa está passando. Eu recebi no setting essa semana uma mulher que perdeu a filha faz pouquíssimo tempo. E ela começou a me contar a perda da filha e tal, e ela falou para mim, ela falou, você me entende? Falei, eu te compreendo, porque eu não passei por isso. Graças a Deus, eu não passei por isso. Então, eu não tenho como me colocar na pele dela, mas eu tenho como compreender a dor dela a partir do momento que eu já perdi alguém na minha história de vida e que também doeu. Então, automaticamente, eu consigo compreender emocionalmente esse alguém, que no caso é a minha paciente, né? Mas a empatia, ela vem dentro desse âmbito de compreensão. Então, você procura experimentar de uma forma mais objetiva e racional o que a outra pessoa está sentindo. Falei bonito agora, hein? Nem pareceu. Então, então a gente olha para outra pessoa, ouve o que a outra pessoa está passando. E você tenta se colocar no lugar dessa pessoa, e eu vou pegar esse termo agora, da forma que as pessoas tentam dizer, mas é você olhar para essa pessoa e compreender, putz, deve ser muito difícil estar nessa pele. Deve ser muito difícil passar por isso. Mas eu não sei o que é passar por isso. Então, uma campanha que está bem forte agora é a campanha da classe LGBT e da classe negra, né? Que tá linda essa campanha. Tá linda, eu super acompanho, mas é o que eu postei outro dia. Eu também não sei o que é isso. Eu realmente não sei o que é isso. Eu não sei o que é passar pelas dificuldades que cada um passou. Então, automaticamente, o que eu faço? Eu fico quieta e eu aprendo. Então, eu tento compreender o outro emocionalmente e, ao mesmo tempo, racionalmente. Eu não posso, eu fico que nem a Glória Pires no Oscar, né? Eu não posso opinar, porque eu não tenho essa vivência. Quando você tem essa vivência, aí sim, você consegue se colocar na pele do outro a partir de uma projeção. Mas você não vai sentir a dor do outro, porque a dor do outro possivelmente é diferente da sua dor. E não dá para dizer nem que a sua é maior, nem que a do outro é maior. São dores
de cada um. E a gente não vai dar tamanho, né? Não dá para dar tamanho, não dá para a gente colocar um tamanho numa dor. Então, empatia é quando você compreende emocionalmente e racionalmente o outro a partir de uma forma de olhar, a partir de alguma experiência parecida que você viveu, ou você só se cala e aceita e aprende e tá tudo bem também. Despersonalização. Despersonalização também é um transtorno, tá? É considerado um transtorno dentro do âmbito da psique. Então, essa despersonalização, ela faz com que a pessoa, ela tenha uma percepção de si mesma que é completamente diferente do real. Tá? Essa pessoa, ela acha que ela é o ó do Borogodó e, na verdade, não é, não. Não é nenhuma das letras do Borogodó. Então, essa pessoa, ela tem uma percepção de si mesma completamente diferente do que é o real, por isso que a despersonalização acabou se tornando um transtorno, um transtorno psíquico. Então, são sensações de irrealidade. Às vezes apatia, amnésia, impressão de que a pessoa, às vezes, ela e o corpo não são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de transtorno, a gente está indo para um âmbito bem mais profundo. Perda de controle, crises de pânico entram em despersonalização, às vezes depressão, ansiedade, sono, estresse, cansaço, etc. A gente podia ficar aqui falando a noite inteira. Quando isso se torna um transtorno, tem tratamento? Tem tratamento psiquiátrico, né? Que a gente indica e tem que tomar remédio, não tem outro jeito. Mas muitas vezes você vai pegar essa despersonalização de uma forma um pouco menor, não como um transtorno. Mas quando a pessoa, ela tá lá, de repente, numa posição, num cargo inferior, mas com atitude de pessoa de cargo muito grande, tentando dar ordem, etc., sem saber se colocar no seu lugar, tá? Então, ela acredita que ela é A e, na verdade, ela ainda não é. Pode chegar lá, mas ainda não é. Porém, como eu disse, despersonalização se torna um transtorno se isso não for cuidado. Então, cuidado. De repente, você pode achar que você é alguém muito foda e pergunta pro coleguinha do lado, faz uma enquete, faz um formulário no Google, quem me conhece sabe que eu amo formulários do Google, faz o formulário do Google e pergunta, gente, eu sou isso que vocês estão vendo? Ó, eu me acho isso, é isso mesmo? Lá na primeira aula do Empowerment a gente fala sobre feedback, pede feedback. Ouve das pessoas aquilo que elas veem de você. Assumir responsabilidade. Quanta gente na vida, e agora não é só empresarial, não é só trabalho, mas quanta gente na vida é exatamente assim, igual essa fotinho. É uma criança querendo viver a vida, né, como se fosse um adulto, mas na verdade o corpo é de adulto, né? Mas a mentalidade é extremamente infantil. Então, pelo amor de Deus, olha para dentro de você e não age como criança, porque é muito chato uma criança no corpo de um adulto, porque a pessoa se torna irresponsável. Muitas vezes, falando agora de âmbito empresarial, onde é mais passível de ver isso, né? A pessoa erra e já que a culpa é minha, eu boto em que eu quiser, né? Então, aí eu vou jogar a culpa no coleguinha do lado, eu vou jogar a culpa num assistente, num estagiário. Estagiário sempre se ferra, né? Eu não sei se alguém aqui já foi estagiário, quem já foi, levanta a mão. Possivelmente sofreu, porque estagiário sofre, é isso aí, Mi. Estagiário sofre. E a gente leva a culpa, muitas vezes, de coisas que não foram feitas pelo estagiário. Por quê? Por conta de não assumir a responsabilidade. E quando você trabalha a autorresponsabilidade, ela vem junto com um peso muito grande, né? Porque tomar as próprias decisões, chegar e falar, vamos lá, vamos chegar para os pais e falar para os pais, olha, fui eu que quebrei aquele vaso Ming original que estava lá na sala, que custa sei lá Deus quando, porque eu não entendo nada de vaso, sei nem porque eu usei esse exemplo. Então, aí você vai levar um puta de um esporro dos pais.
e você percebe que, lá na infância, né? Você percebe que, opa, se eu falar a verdade, eu vou ser castigado. Então, eu não posso assumir a responsabilidade das coisas. E a partir daí, você começa a ocultar a responsabilidade e transferir, já que a culpa é minha, eu boto em que eu quiser, eu vou começar a transferir a culpa e a responsabilidade para as pessoas. Então, seja autêntico e real consigo mesma, tá? Assuma as responsabilidades. Porque se você não assumir as responsabilidades, mais hora menos hora, graças a Deus, para quem não acredita na lei do retorno, acreditem no que vocês quiserem, tá? Mas eu levo muito a sério essa questão da lei do retorno. E você, mais hora menos hora, alguém vai achar alguma coisa para jogar no teu colo também. E a batata quente vai voltar na tua mão. Então, assuma as responsabilidades. Não haja como criança. Seja adulto. Seja adulto com outros adultos. E seja criança com outras crianças. Então, tudo é ambiente, né? Seja adulto com outros adultos. Se você quer desenvolver as suas habilidades interpessoais, seja adulto. Senso de humor. Gente, senso de humor é uma coisa extremamente importante. Porque é muito difícil a gente conviver com uma pessoa que a gente tem que explicar a piada para ela, né? Trabalhar com asiáticos, por exemplo, é assim, como eles são importados, né? Como eles são de fora, muitas vezes eu tinha que explicar a piada para eles. Mas isso tinha um critério. Eles não entendiam porque eles não eram daqui. Algumas piadas eram muito internas. E eu gosto muito de fazer piadas, de fazer brincadeira. Mas senso de humor, ele deixa a vida mais leve, ele deixa o ambiente de trabalho mais leve, ele deixa as pessoas no entorno mais leve. Às vezes a pessoa chega extremamente pesada, cansada. Às vezes a pessoa mal acordou, já tá cansada, né? Tem gente que já acorda cansado. E, putz, você chega num lugar, tem alguém divertido, tem alguém legal, tem alguém para brincar, né? Que não vai vir pesado, que não vai trazer os problemas, jogar em cima de você como se você fosse uma caçamba de lixo. Putz, não tem nada melhor do que alguém com senso de humor. Tem que tomar cuidado para que esse senso de humor não ultrapasse também, né? Que às vezes a pessoa percebe que ela é engraçada e ela vai para o patamar do extremismo, né? Então, o senso de humor bem elaborado, bem cuidado, trazer o id, o que a gente chama de id na psicanálise, trazer a criança para fora, mas a criança na hora certa, não é estar no meio de uma reunião onde o bicho tá pegando, tá tudo pegando fogo, e você fala assim, viu, você conhece aquela piada do papagaio? Não funciona, gente, não funciona. É trazer o senso de humor na hora certa, no momento certo, e com assertividade. Porque para você trazer o senso de humor, você também precisa de assertividade. É saber a hora de fazer uma piada. Não leva piada no velório, tá? Não leva piada no velório. Se tá todo mundo chorando, fica quietinho. Não leva piada no velório. É ter assertividade dentro do âmbito do senso de humor. Porque automaticamente, quando você tem senso de humor, você deixa o ambiente mais leve. Você se torna mais leve. Então, uma das habilidades que as grandes empresas buscam hoje, principalmente as multinacionais, é o senso de humor. Por quê? Porque se vocês perceberem, falando agora do mundo corporativo, as empresas estão cada vez mais enxutas. Antigamente, você tinha num setor 20, 30 pessoas para executar a mesma ação. Hoje em dia, os setores são cada vez mais enxutos, menos pessoas e cada pessoa sabendo mais coisas. Então, você faz o seu, o do outro, do outro, do outro, do outro, que antigamente cada um faria a sua parte. Então, ter senso de humor faz parte para que essa pressão do dia a dia acabe não estourando em você. Isso se torne uma coisa mais leve. E você saber que você vai sim receber pressão, mas você vai trabalhar isso com assertividade dentro do âmbito do senso de humor. E automaticamente vai se tornar mais leve. Não que você vai fazer um stand-up comedy sentado na tua cadeira, mas que você vai trazer um pouco mais de leveza para si mesma em primeiro lugar e depois o ambiente. Lembra? É sempre você em primeiro lugar, tá? E pensar em você em primeiro lugar não é egoísmo, não é egocentrismo, não é narcisismo e nenhum outro ismo. É simplesmente amor próprio, tá?
Narcisismo é outra coisa, egoísmo é outra coisa, egocentrismo é outra coisa. Então, pensar em você e olhar para você em primeiro lugar é o único meio de você estar preparada para lidar com a vida. Porque se você não cuidar de você, não espere que as outras pessoas vão cuidar. Então, tenha senso de humor. E aí, o que ajuda a desenvolver as famosas soft skills ou habilidades interpessoais? Eu, Grazi, tá? Eu podia indicar 1 milhão de coisas para vocês desenvolverem, trabalharem essas habilidades interpessoais. Mas eu vou direto no âmbito que eu sei que é muito bom, é muito válido e que te quebra em 1000 pedaços, mas te reconserta, que é a meditação. Pode parecer clichê, pode parecer, nossa, a Grazi tá holística hoje. Não baixou a bruxa em mim, apesar de parecer, já me falaram, já me mandaram aqui que eu tô a cara da bruxa, mas não tô holística hoje. Mas meditação é uma forte aliada e uma forte ferramenta para você desenvolver habilidades interpessoais. Mas, Grazi, como é que eu vou desenvolver habilidades interpessoais meditando, sendo que a meditação eu faço sozinha? Você pode fazer sozinha, você pode fazer em grupo, você pode fazer no alto do Tibete, você pode fazer a meditação aonde você quiser, não tem problema. Você só precisa entender que existe um fator psicológico e neuropsicológico das pessoas que meditam. E automaticamente esse fator, ele faz com que você comece a trabalhar as soft skills a partir da meditação. Neuroplasticidade chama-se. E quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente fala em evolução do cérebro, tá? Então, o que é a neuroplasticidade? O que é essa evolução do cérebro? Essa fotinho aqui, ela mostra um cérebro com atividade normal, ou seja, eu, você, né, nesse momento aqui, todos nós, nosso cérebro possivelmente está trabalhando dessa forma. E na outra fotinho, totalmente azulzinha, um cérebro durante a atividade de meditação. Para quem não sabe, uma das primeiras neurocientistas a estudar o cérebro na atividade de meditação foi uma mulher, palmas para nós, que foi a Sara Lazar. Ela é uma neurocientista lá no Massachusetts General Hospital e ela trabalha no Harvard Medical School. Ó, falei bonito agora de novo, hein? Cadê a Érica para falar inglês comigo? E ela foi uma das primeiras cientistas a analisar o efeito da meditação no nosso cérebro. Então, quando a gente começa a praticar meditação, em primeiro lugar, é muito estranho, né? Porque você tá lá sentada, depende do tipo de meditação também que você escolheu, mas você tá lá sentado tentando meditar e de repente você caiu no clichê de achar que meditação é sentar, botar as mãozinhas para cima e fazer o OM. E até você chegar no OM tem muito tempo, muita coisa para aprender. E às vezes você acredita também que, putz, eu preciso silenciar a mente e começa uma luta entre você pensando e você tentando desligar sua mente. Eu não posso pensar, mas eu tô pensando. Eu já tô pensando no momento em que eu tô dizendo que eu não posso pensar. E aí a sua cabeça fica, né, completamente doida e você acredita que a meditação não é para mim. Eu já cansei de ouvir pessoas falando isso, começar de mim, tá? Há vários anos atrás, há muitos anos atrás, eu sempre falava isso. Ai, gente, já tentei, meditação não é para mim. Por quê? Porque a minha mente ela é muito acelerada. E acredito que é de todo mundo. A gente vive num mundo acelerado. Então, a tendência da nossa mente é acompanhar a trajetória do mundo. Então, a gente tem a tendência de ter a mente acelerada. E por conta disso, a gente acha que já na primeira sentada de meditação, né, sentou na almofadinha de meditação, nossa, minha mente já vai silenciar. É como se fosse uma almofadinha mágica, né? Sentei, a minha mente vai desligar, eu vou acordar, vou entrar, vou alcançar o nirvana. Mas como eu sempre digo, até você chegar no nirvana, você não vai alcançar nem o Kurt Cobain. Porque o negócio é lento. É lento. Mas quando a gente pratica meditação, com frequência, a gente vai criando um novo hábito, a gente cria novas sinapses cerebrais. E a nossa mente, o nosso cérebro, falando da estrutura cerebral mesmo, propriamente dita, ela começa a desenvolver
uma coisa chamada neuroplasticidade. E esse é um termo muito novo, tá? Esse termo ele é muito novo, então, além de ser muito recente, ele ainda está sendo estudado com mais profundidade. Mas o que significa neuroplasticidade? Significa que durante todo o decorrer da sua vida, o seu cérebro ele muda e ele cresce. Então, antigamente, quando ouvia-se falar sobre o cérebro e as pessoas acreditavam que aquilo já era uma verdade universal, achava-se que o cérebro é feito para pensar, né? Ele é feito para pensar e que essas conexões e os desenvolvimentos do cérebro, eles eram gerados na primeira infância. E depois disso, depois que passava lá a primeira infância, lembra lá quem já me ouviu falando, né? Do 0 ao 7, primeira infância, e depois disso, o nosso cérebro ele só perdia células conforme a gente fosse envelhecendo. Isso eram os estudos antigos, antes da neuroplasticidade. Hoje, dentro do estudo da neuroplasticidade, a gente sabe que o cérebro ele vai evoluindo, ele vai mudando o tempo todo. E essa é a parte boa. Só que ele vai mudando num nível que é chamado de microanatômico. Então, essa percepção, ela precisa ser estudada por muito tempo para que ela seja percebida. Porque ele acontece no nosso cérebro, mas no âmbito micro. E alguns movimentos no âmbito macro, no macroanatômico. Mas a maioria dessas mudanças acontece no âmbito micro. E elas só conseguem ser capturadas hoje com essas ressonâncias magnéticas maravilhosas que a gente tem, né? Graças à tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas, né, demanda um tempo de observação constante da mesma pessoa. E quando a gente costuma falar sobre cérebro, a gente fala, massa cinzenta, né? A massa cinzenta. Acredito que a maioria aqui já ouviu esse termo de massa cinzenta. Então, quando a gente fala de massa cinzenta, a gente está falando sobre as células do cérebro, tá? E são essas células que se conectam umas com as outras. E quando a gente aprende alguma nova habilidade, como por exemplo a meditação, a gente está estimulando justamente essa parte do cérebro, essa chamada massa cinzenta. Por quê? Porque é ela que forma novas habilidades. É ela quem gera essas sinapses neurais, né, que a gente vai criando novas sinapses no decorrer da nossa vida. Então, criar um novo hábito, como a meditação, por exemplo, é trabalhar a neuroplasticidade do cérebro, ou seja, fazer com que seu cérebro evolua. Cada vez que você aprende uma nova habilidade, o seu cérebro evolui. Você sabia disso? Eu comecei a estudar neuroplasticidade e descobri que o meu cérebro está evoluindo. Falei, caraca, o que significa? Significa que as próximas gerações, elas já nascerão com o cérebro mais evoluído que o nosso. Por quê? Nossa, gente, me fugiu a palavra. Hierarquia. Eu tô tão na constelação ultimamente que hereditariedade não tá saindo hierarquia, hein? Ó, olha o problema, hein? Então, é hereditariedade. E aí, a gente entra nesse outro estudo também, que mostra a diferença dos cérebros da pessoa que medita e da pessoa estressada, e como o estresse altera a funcionalidade do cérebro. Isso é mais para o conhecimento de vocês, eu não vou entrar nesse tema com tanta profundidade, porque senão vocês vão ficar doidos, daqui a pouco vai todo mundo fugir daqui. E a Silvia escreveu aqui, ó, na aula de yoga é bem isso, você tem que parar de pensar e a mente não para, é conflitante. Sil, é conflitante também começar a meditar, é a mesma coisa. Então, dentro desse âmbito aqui, dos estudos do córtex frontal e do cérebro como um todo, quando a gente amplia esse olhar de investigação para a neuroplasticidade, a gente percebe que as pessoas que meditam, o envelhecimento do cérebro ele é muito mais lento do que das pessoas que não meditam. O impacto do envelhecimento em cima do que é chamado de matéria cinzenta, ele é muito mais lento e acontece com muito mais lentidão do que a pessoa que não medita. Então, a gente vê que a diferença entre
o que nos estudos chamam-se de os meditadores, né? Então, eu nem sabia que eu tinha esse título de meditadora, e os chamados grupos de controle, ou seja, quando separaram os grupos nos estudos, foram as pessoas que meditam e os grupos de controle. Aquela pessoa que ela vai lá, se estressa e ela acha que ela está controlando tudo, né? Estou controlando a vida, eu controlo a mente, eu controlo tudo, não consegue controlar nem a sua diarreia, meu querido. Então, os cérebros das pessoas que meditam, eles são menos afetados pelo declínio natural da nossa idade do que o cérebro das pessoas que meditam. Isso é estrutural, tá? A gente não está falando de nada subjetivo, é estrutural, é essa massinha que fica aqui dentro da nossa cabecinha e que serve para um zilhão de coisas, não só para pensar. Então, é importante a gente olhar a importância da meditação, tá? E eu vou falar da yoga também, porque segue o mesmo processo, né? A yoga é uma forma de meditação, inclusive, mas segue o mesmo processo, e o quanto essas práticas, elas ajudam a desenvolver os soft skills e aumentam a longevidade da nossa vida. Porque você baixa o estresse, você baixa a adrenalina, noradrenalina e outros hormônios que de repente fariam mal para você, e o teu cérebro ganha uma longevidade que é importante para a sua saúde. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês que o hipocampo, que é esse verdinho que está aqui, parece uma pimenta, né? Mas é esse verdinho que está aqui, ele é responsável pela conversão de memória de curto prazo em memória de longo prazo, tá? E o hipocampo é uma das áreas que dentro dos estudos mostrou que pessoas que meditam, que praticam yoga, né, que desenvolvem esse âmbito de autocontrole mesmo, esse hipocampo ele aumenta, ele entra dentro desse âmbito da neuroplasticidade. Sem contar que aqui no lobo frontal acontece o que é chamado de crescimento celular do córtex frontal. Então, para quem não sabe, essa área aqui do córtex frontal é responsável pela tomada de decisão e bom senso. Então, um jeito legal de você olhar para aquela pessoa que não tem bom senso é falar para ela, tipo, então quer dizer que o seu lobo frontal é desligado? Tá? Isso é uma piadinha cretina que acontece no meio da galera da neurociência, tá? Não leva a sério, não. Mas fica a dica de que quando a gente sente medo, quando a gente está muito estressado, tá? Eu vou ser bem sucinta. Essa parte aqui do lobo frontal é como se tivesse uma chavinha. Quando você sente muito medo, vamos pegar filme de terror. Você assiste aquele filme de terror que a pessoa tá com medo, aí você fala assim, imagina, eu nunca correria para esse lado, para onde tá o assassino, onde tá o fantasma e não sei o quê. Mas o que acontece? Neurocientificamente falando, quando a gente está com medo, essa parte do lobo frontal, ela, vou chamar de desliga. É como se ela apertasse um botãozinho e ela se desligasse do restante. A dificuldade que você tem de ter uma tomada de decisão com racionalidade é muito mais difícil. Por quê? Porque aí você passa a ser comandada pelo teu corpo, pelas áreas que não são da razão, que não vem aqui do córtex frontal. Então, quando a pessoa sente medo, sente estresse e etc., a chance dela pisar na jaca, né, é muito maior por conta dessa partezinha aqui, que não estará funcionando da forma que deveria. E aí entra o âmbito da meditação. Por quê? Porque quando você medita, você desenvolve um autocontrole maior. Então, a chance de você se descontrolar ou sentir um medo excessivo, etc., é muito menor. Por quê? Porque você desenvolveu o autocontrole, a gestão emocional. Então, a chance de você tomar decisões com mais racionalidade é muito maior. Porque você, não estou dizendo que a gente não se assusta, quem medita não assusta, etc. Não, a gente assusta. Tá? Mas a tendência de você desligar o lobo frontal é muito menor, porque você já sabe gerir os sentimentos que vão surgindo em você. Então, você assusta? Assusta, mas você já tem as ferramentas, isso, claro, com tempo de meditação, de yoga, etc., mas você já tem as ferramentas de como é que você vai lidar com isso. De como é que isso vai
reverberar em você. Então, você tomou um baita de um susto, você vai correr em direção ao assassino, ou pegando aí o gancho do filme de terror, vai correr em direção ao problema? Não, possivelmente você vai parar, vai respirar e vai pensar. Por quê? Porque você já aprendeu a gestão dos seus sentimentos. E a amígdala, que é essa bolinha vermelhinha que tá aqui, das pessoas que meditam, elas são menores. Elas são menorzinhas. E aí, às vezes, você fica pensando, tá, mas não era para ser maior, né? Neuroplasticidade, não tá tudo crescendo, não era para a amígdala crescer. Deus me livre, mas quem me dera. Graças a Deus, a amígdala diminui em quem medita. E isso é muito bom. Por quê? De acordo lá com a doutora Sara, as amígdalas, elas são centros de estresse. Tá? E por elas serem centros de estresse, elas disparam, é como se ela fosse um alarme, que ela dispara todas as vezes em que a sua mente acredita que você vai entrar numa situação grave, ou que você realmente está numa situação grave. Tá? Então, essa amígdala, na hora que ela dispara, ela coloca você em uma ansiedade, em um estresse, assim, nível hard. E elas ficam sempre disparando. Pessoas que meditam, elas aprendem a acalmar a mente com o passar do tempo. Então, a amígdala, ela tende a se tornar menor. E como ela se torna menor, ela não dispara com tanta frequência. Então, a chance de você se assustar com alguma situação e essa amígdala gerar um centro de estresse em você, ela é muito menor. Justamente por conta disso. Porque ela está menor. Então, automaticamente, ela não vai ter esse disparo com tanta frequência. Por quê, Grazi? Porque você aprendeu a gerir os seus sentimentos. E dentro da neuroplasticidade, como ela é um centro de ativação de estresse, né? Ela fica menor. O que é muito bom, né? Ao contrário das outras partes que precisam ficar maiores. Então, ela diminui de tamanho, que é para não disparar com tanta frequência e não gerar esse estresse na sua vida, essa sensação de estresse, sensação de taquicardia, de mini infarto e etc., que vem acompanhado de quando você não medita e acontece alguma coisa que possivelmente a sua mente acha que você está numa situação grave. Mente distraída. Alguém aqui acredita que tem mente distraída? Levanta a mãozinha assim para eu ver. Tipo, às vezes acha que tá focado, de repente o foco foi embora. A Gorete acabou de fazer isso, ó. Tá focada, aí quase todo mundo levantando a mão. Tá focada e de repente a borboleta passa voando, a pessoa já, ó, borboleta, ó. Foco? O que é isso? O marido da foca? Então, a gente precisa encontrar foco, tá? Esse é um ponto. E a capacidade de desenvolvimento de foco, e não só em momento de crise, mas em todos os momentos, ela vem quando você começa a trabalhar a neuroplasticidade lá do seu cérebro, quando você começa a trabalhar as suas soft skills. E mente distraída é um problema sério. Então, pega lá aquela pessoa que de repente estava dirigindo, bateu o carro, o que ela fala? Ai, foi uma fração de segundos. Ai, foi 1 minuto de bobeira. Essa frase é um clássico. Foi 1 minuto de bobeira. 1 minuto de bobeira. 1 minuto de perda de foco. Então, aprender a dedicar a atenção para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está ali, tem que ser feito, é importante. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. E por quê? Quando a gente fala em foco, parece que a gente está falando de algo assim tão complexo, tão impossível. Ai, Grazi, mas não dá para ter foco, é difícil ter foco. Eu concordo com vocês que é difícil. Por quê? Porque o mundo que a gente vive hoje oferece muitas opções. E tudo aquilo que gera muitas opções, a gente não sabe o que fazer com isso. Então, você chegou num restaurante, o cardápio tem 50 opções. Aí você vai em outro restaurante, o cardápio tem 10 opções, a sua chance de escolher com mais facilidade, mais assertividade, no de 10 é muito maior, porque no de 50, quando você achou que você decidiu alguma coisa, de repente seu olho bateu ali em outro prato, que você, putz, já fiquei na dúvida de novo. Eu queimei milhões de neurônios para comer um prato no almoço.
E o que acontece com esse mundo de informações que a gente tem, tá? Quando a gente fala em TDAH, a gente sabe que teve um aumento de mais de 40% em crianças em idade escolar da última década para essa década. Vocês têm noção o que é 40% de aumento no diagnóstico de TDAH? Para quem não sabe o que é a TDAH, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É aquela criança que ela só está sendo criança, mas o povo fala que tem TDAH, porque corre muito, porque brinca muito, porque tudo é muito. A gente não está tirando, tá, o foco de que realmente existe a TDAH. Mas, infelizmente, hoje, praticamente todo mundo que está estressado, todo mundo, eu vejo muitos adultos serem classificados como TDAH e muitas vezes não é. As pessoas só está sendo criança, ela só precisa descobrir o adulto dela. São 40% de aumento em relação à década passada. E aí as pessoas acreditam o quê? Que para tudo na vida tem um comprimido, né? Para tudo na vida tem um remedinho. E aí a gente tem cerca de 2/3 das pessoas diagnosticadas com TDAH hoje no mundo, elas recebem Ritalina ou Adderall para que elas possam melhorar a vida, tá? E isso gera dependência, gera ansiedade, muitas vezes gera o que a gente chama de psicose ocasional. Então, a gente parar de acreditar que não dá para criar foco, ou o famoso, eu sou assim, o famoso assim, Zequinha, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, perceber que a mudança existe, a mudança ela é real e ela dá para ser feita. Você consegue meditar. A meditação não é impossível. Ela só precisa de prática. Ela precisa de tempo. Nossa, Graça, mas eu não tenho 1 hora por dia para ficar meditando. Fia, nem eu. Quem me dera ter 1 hora por dia para meditar. Existem meditações práticas em que você vai meditar 5 minutos no seu dia e é suficiente para você desenvolver as suas soft skills, desenvolver a sua neuroplasticidade. Coloca 5 minutos por dia, 365 dias por ano, quanto dá no final? Tá? Então, coloca isso na ponta do lápis e vê que é muito tempo também. Então, entender que uma mente focada, ela depende de gestão do hábito. E eu não vou entrar em gestão do hábito, porque a professora de gestão do hábito é a Gorete. E ela é quem vai dar aula de gestão do hábito daqui a algumas semanas. Então, eu não vou focar nisso. Mas gestão do hábito é isso. É repetição. Você sabe que o ser humano, ele só aprende ou ele só muda, tá? Quando ele quer mudar, quando ele decide por si mesmo, ou seja, quando aperta lá o calo no sapato e ele precisa mudar, ele precisa ser diferente, a situação tá tão ruim que ele não aguenta mais. Por um impacto emocional muito forte. Então, você pega aí alguns treinamentos que geram impactos emocionais muito fortes, muito profundos, que é justamente para causar a mudança, né? Ou então, quando a pessoa ela chega na beira da morte, a pessoa passa ali por um EQM, ela acredita que ela vai morrer, isso também é um impacto emocional forte, mas tem um outro peso, né? E aí, você vai mesmo achar que não dá para fazer nada e vai ficar a vida inteira dentro dessa muleta, né? Se apoiando nessa muleta de, Grazi, não dá. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Adoro as pessoas que têm síndrome de Gabriela. Adoro. Porque depois, quando a gente prova que elas conseguem mudar, elas ficam com aquela cara de, nossa, não é que deu? Deu, dá. Mas é preciso hábito. E o hábito é o terceiro ponto de mudança. Quando você repete a mesma coisa várias vezes, você muda. Então, tem uma fala que eu escuto bastante, que as pessoas falam assim, o ser humano acostuma até com aquilo que é ruim. Mas não é que acostuma. É que a gente passa por aquilo, às vezes, tantas vezes, que se torna um hábito.
E tudo aquilo que se torna hábito, ele se tornou hábito por quê? Porque ele gerou sinapses na nossa mente, ou seja, gerou um caminhozinho lá na nossa massinha cinzenta, aonde ele vai fazer sempre esse mesmo trajeto. E quando você precisa mudar o hábito, você precisa criar nova sinapse. E para criar uma nova sinapse é um trampo. Porque é cansativo. Porque precisa colocar muito mais força. Por quê? Porque a tua massa cinzenta está gerando um caminho novo. E a tendência de você voltar para o caminho antigo é muito grande. Mas saber que dá para ser feito, só precisa ter um pouquinho de força de vontade, isso é importante. Então, se talvez, pegando aí o exemplo do TDAH, né, onde as pessoas acham que só tomar um remedinho resolve, talvez se a gente entendesse que as crianças estão só sendo crianças e a gente não tentasse resolver tudo na nossa vida na base de um remedinho, não tirando o merecimento dos medicamentos, tá? Mas não deixar que isso seja uma muleta e a gente entender que 99% das coisas só depende de nós. E isso parece clichêzaço, né? Tipo, nossa, a Grazi coaching agora, né? Momento coaching. A resposta tá dentro de você. Mas tá dentro de você. Ela tá. Só que você precisa saber acessar isso. E a meditação para o desenvolvimento das soft skills, dentro do meu olhar, tá? Lembrando que é o meu olhar, é a melhor ferramenta que você vai conseguir para trabalhar essas soft skills. Todas essas habilidades. Com a vantagem de que você ainda tem uma melhoria na neuroplasticidade do seu cérebro. Então, automaticamente, você evolui enquanto ser humano, enquanto psique, né? E enquanto evolução. E alguns estudos apontam e mostram, né, que por conta dessa neuroplasticidade, da evolução do nosso cérebro, as próximas gerações já virão mais evoluídas, que é o que eu peço a Deus, porque hashtag tá difícil, né? Ô geraçãozinha que tá difícil. Então a ideia é que as próximas gerações venham mais evoluídas dentro do âmbito dessa massa cinzenta. Então, tudo isso que a gente está gerando hoje de neuroplasticidade vai ser importante para as próximas gerações. Então, pelo amor de Deus, faz alguma habilidade nova para trabalhar essa neuroplasticidade. Faz alguma coisa diferente. Você não quer meditar? Beleza, eu te entendo. Vai por mim, eu te entendo. Já não quis meditar várias vezes na vida. Hoje eu não fico sem. Mas faz alguma coisa nova. Dentro do âmbito da neuroplasticidade, tudo aquilo de novo que você começa a aprender gera neuroplasticidade. E o que é que você tem aprendido de novo? Vamos lá, nós estamos no dia 4 de junho de 2020, passando por uma quarentena que vem já de meses atrás. O que você aprendeu de novo durante todo esse período? Que pode ter gerado aí uma neuroplasticidade. O que você aprendeu de novo? Nossa, Grazi, nada. Putz, evoluiu, hein? Evolução.com.br. Então, olhar para isso, olhar para a neuroplasticidade e entender que cada habilidade nova que você se propõe a fazer, a aprender, sei lá, joga no YouTube aí, vai aprender linguagem corporal. Você não precisa pagar um curso, vai aprender a tocar violão, vai aprender air guitar. Sabe o que é air guitar? É fingir que tá tocando guitarra. Até isso eu sei. Tá? Por quê? Porque tudo é habilidade nova que se cria e você desenvolve uma neuroplasticidade e te ajuda a desenvolver as suas soft skills. Porque cada coisa nova que gera uma neuroplasticidade no teu cérebro evolui enquanto massa, enquanto, né, estrutura. Automaticamente, você vai desenvolver as suas habilidades por conta de estar aprendendo coisas novas. Então, traga coisas novas para a sua vida. É muito bom desenvolver soft skills, é muito bom desenvolver coisas novas. E como nada pode ser fácil, e eu não sou lá muito fácil também, eu quero passar um exercício para geral, ou seja, um exercício para todo mundo, mas para quem está na formação do empowerment, o buraco é mais embaixo, tá? Então, para quem não está está participando só das aulas abertas, eu quero muito que vocês façam, e se vocês quiserem seguir a regra da galera que está aí fazendo o empowerment, né, está inscrito no treinamento, vai ser muito bom para vocês.
Tá? Isso eu garanto. Vai ser desafiador, mas vai ser muito bom para vocês. Agora, para a galera do Empowerment, é obrigatório, ok? Então, não adianta fazer carinha de gato de botas na frente da câmera, porque é obrigatório para vocês que estão fazendo o treinamento. Grazi, o que a gente vai ter de lição de casa? Normalmente a Grazi traz uma mandala dos sentimentos, a Grazi traz um questionário de evolução e etc. Mas dessa vez a Grazi vai trazer uma coisa um pouco mais profunda, porque a gente vai começar a desenvolver as soft skills e a trabalhar a neuroplasticidade do cérebrozinho, da massinha cinzenta de cada um de vocês, não é lindo? Então, o que a gente vai fazer? Meditar. Grazi do céu, mas eu nunca meditei. E aí vai ter aquela pessoa que vai estar pensando, mas a Grazi não está aqui do meu lado mesmo, eu falo que eu meditei, tá tudo certo. Legal, né? Nananina não. A gente vai fazer diferente dessa vez, tá? Vocês estão sendo convidados e alguns, né, os que estão no treinamento, intimados a fazer uma meditação específica. Que tipo de meditação? Vocês vão colocar um espelho na frente de vocês. Não importa o tamanho do espelho, o importante é que seja um espelho, tá? E que ele fique na sua frente. Deixa só uma luzinha acesa, pode ser uma luzinha da vela, uma luzinha de celular, apaga todo o resto, não fica com aquela iluminação toda clara, que nem a gente tá aqui, né? Quarto aceso, né? O ambiente de vocês todo aceso. Deixa uma luzinha baixa, tá? Se senta na frente do espelho e fica em silêncio, sem música, sem nada. Só fica em silêncio, sentado na frente do espelho por 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você conseguir. Se olhando nos olhos. E conforme você vai se olhando nos olhos, você vai começar a perceber o seu corpo, a sentir o seu corpo. E além de sentir o seu corpo, a sentir a sua mente, a perceber a sua mente. O que a sua mente está falando? Porque a sua mente ela não vai parar de falar. A não ser que você já medite há muito tempo, já seja quase um monge sentado no topo do Tibete, né? Lá bonitinho, feito um bode montanhês, a sua mente vai falar com você. Então, o que é que essa mente está falando? Quais são as informações que essa mente está passando? No primeiro momento, eu vou chutar aqui, que eu já fiz essa meditação. Eu vou chutar aqui que a sua mente vai começar a olhar para o espelho e falar assim, meu, que ridículo, você está aqui sentada no escuro, só com uma luzinha, olhando para você mesma com que finalidade? Então, a primeira coisa que a sua mente vai fazer é tentar te boicotar. Esse é o primeiro passo da sua mente. Se você não está acostumado a meditar, ela vai tentar te boicotar, tá? E o que você vai fazer quando ela tentar te boicotar? Paciência. Escuta a sua mente, mas continua ali, firme e forte. 5, 10 minutos, 15 minutos, o tempo máximo que você conseguir. Mas procura ficar literalmente um tempo bom. Não precisa ficar 1 hora. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos é suficiente, tá? Você vai fazer isso por quanto tempo? A nossa próxima aula é dia 18, né, Gô? Faz assim com a cabeça se for 18. É 18, né? Nossa próxima aula é aberta também, é dia 18. Você vai fazer isso todos os dias até o dia 15. Lembrando que quem tá na aula aberta, é legal que faça, tá? É legal vocês sentirem isso. Mas quem está no Empowerment está intimado a fazer isso. Tá, Grazi, chegou dia 15 e aí? O que vai ser? Você não tá aqui do meu lado? Você não viu se eu meditei ou não? Mas como a Grazi gosta muito de linguagem corporal, e a Grazi é apaixonada por esse estudo há anos, vocês vão gravar um videozinho de vocês mesmo, contando como foram as percepções e contando como foi os dias, como foi cada dia,
como foi cada momento. Não precisa ser um vídeo, não é uma palestra, tá? Então fiquem tranquilos, não é uma palestra. Vocês vão falar só o que vocês sentiram, as suas percepções, qual foi o momento em que você tentou se boicotar, qual foi a tua solução para isso, como foi para você ficar ali, os seus sentimentos, o que veio à tona. Tá? Por quê? Porque isso é uma forma profunda de você acessar os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos e você se permitir refletir. Porque às vezes a gente acha que, vou sentar numa rede e vou ficar lá pensando. Funciona. Mas você olhar nos seus próprios olhos e escutar o que você tem a dizer para você mesmo, dói, hein? Dói. Quem fez o empowerment do ano passado sabe que dói, né, Gorete? Dói. Mas toda dor é necessária para a nossa própria evolução. Grazi, gravei o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para você? Não, pelo amor de Deus, não manda para mim, porque meu celular não tem memória para tudo isso, não. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse vídeo, tá? Esse videozinho aí de 1, 2 minutos, não precisa mais que isso, tá? E vocês vão subir no YouTube, cada um. Quem não tem conta no YouTube, tô nem aí. Abre uma continha no YouTube só para subir esse vídeo. Os vídeos que você sobe no YouTube, você não precisa deixar ele aberto para todo mundo ver, tá? Você coloca lá, na hora que você está subindo o vídeo, tem 3 opções: pública, privado e não listado. Se você coloca como não listado, na hora que ele terminar de subir o vídeo, você copia o link e me manda o link, que só eu vou ter acesso a esse vídeo. E você, né? No caso. Toda pessoa que tiver esse link, ela vai ter acesso ao vídeo. Vou assistir todos os vídeos? Se tivesse 100 pessoas aqui, eu ia assistir todos os vídeos, tá? Coloquem, subam o vídeo. Façam todos os dias de meditação, para que vocês percebam aquilo que está aí dentro e que vocês não fazem a mínima ideia. Isso também é uma forma de meditação. Meditar não é sentar e ficar tentando silenciar a mente, ficar brigando com o próprio cérebro, ficar no on e etc. Também faz parte, mas existem vários e vários tipos de meditação. Então, façam essa técnica até o dia 15 e vocês têm até o dia 15 para me mandar os links. Não adianta fazer um dia de meditação e vou lá e gravei e etc. Não é legal. É legal que você faça todos os dias e faça o vídeo no último dia, que seria o dia 15. Grazi, eu não tenho um espaço para eu meditar e etc. 5 minutos, tranca a porta do banheiro, espera todo mundo usar o banheiro, depois vai você lá, bota o espelhinho no chão, apaga a luz, acende a luzinha do celular virado para cima e fica lá 5 minutos, você consigo mesmo, tá? E faz esse movimento. 5, 10 minutos é suficiente, você não precisa ficar 1 hora. Mas faça esse movimento e perceba que aquilo que você tem dentro de você tem tanta coisa para te dizer e você não faz ideia. E isso vai aprofundar você ainda mais em você mesmo, o que faz com que você comece a trabalhar essa neuroplasticidade das suas próprias observações, até por conta disso ser uma prática de meditação, e ao mesmo tempo de você começar a desenvolver as suas habilidades. Porque se ouvir é o primeiro passo para você começar a desenvolver as suas habilidades. E às vezes a gente não se ouve só quando nós falamos conosco, né? A gente está falando com os nossos próprios botões. Estar em silêncio, olhando nos próprios olhos, rende muito chororô, rende muita dor, né, Gorete? Rende muita informação que vai te ajudar a evoluir. Então, agora eu vou fechar aqui o compartilhamento de tela. E agora eu quero ver a carinha de vocês. Não só de meia dúzia, eu quero ver a carinha de todo mundo. A Jane perguntou, pode ser uma meditação curta? É uma meditação curta, tá? É uma meditação curta. 5, 10 minutos, gente, 5, 10 minutos é curto, viu? É curto. Quem já meditou comigo sabe que 5, 10 minutos é curto, porque eu medito por horas, mas fazem anos que eu faço isso. Então,
façam esse movimento, tá? De meditação. Lembrando que quem é do Empowerment é obrigado a fazer, e quem está com a gente nas aulas abertas, façam, se quiser me mandar o vídeo e etc. Vai ser muito legal para vocês. É uma experiência fantástica. Vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho consigo mesma, de meditar por vários dias, gravar um vídeo e depois você mesma assistir o seu vídeo e você mesmo botar defeito em você mesmo, que isso é normal. Você vai dar play no seu vídeo e falar: nossa, e essa voz? Ai, essa cara? Ai, esse vídeo não ficou bom. Ai, eu vou gravar de novo. Não grava, não. Manda assim, ó, na seca. É esse mesmo, o primeiro que veio é o primeiro que você sobe lá no YouTube, coloca lá como não listado e manda o link. Pode mandar para mim, pode mandar para a Gorete, pode mandar para Paula, tá? Manda individual ou para mim, ou para Go, ou para Paula que não tá aqui, porque ela tá dando aula no cursinho hoje. E a gente vai trabalhar em cima do vídeo de vocês, porque é muito importante esse movimento de meditar, de olhar para si mesmo e principalmente de desenvolver novas habilidades interpessoais para a evolução de cada um. Vocês têm perguntas? Vocês querem falar alguma coisa? Normalmente o pessoal fica mudo. Vamos falar alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone? Quer falar? Um de cada vez, todo mundo assim ao mesmo tempo não dá, eu não consigo. Ó, vou ler, tem o comentário da Milena aqui, né, Mi? Que eu tô vendo aqui, que ela falou que ela sabe bem o que a meditação traz, porém só de saber que vai ficar parada não sente vontade de começar. Mas assistindo o Roberto Chiniachique ficou empolgada a fazer a meditação da vela. Você tá no Up ou não? Ele falou na live? Roberto tá falando da Ele falou meditação. na live. Ele falou na live. Roberto é muito foda. Eu não consigo acompanhar tudo. Eu tô no Up, né? Tô Eu desenvolvendo. nem acredito, porque eu comentei isso e você foi lá e deu a mesma, não é? É, é É a a mesma, mesma. Olha a sintonia, tô falando. é a A mesma. sintonia nossa aqui. Porque essa meditação ela é muito profunda. É muito profunda. Mas é assim, é um nível de profundidade é fantástico. Fantástico. Então, Legal. eu não sabia que ele Procurar. tinha passado na live. Eu não sabia que ele tinha passado na live. Safado. Então, Que top. Fala, Gô. A gente fez no Empower do ano passado, mas a gente fez um dia só e teve toda aquela revolução. Você imagina agora fazer esses 10 dias? Vai ser muito legal mesmo. A gente fez em sala, né? No ano A gente passado, fez nós fizemos em sala a meditação foi um guiada. pororô, né? A gente fez a meditação guiada em sala, porque faz parte do empowerment, né? A gente trabalha mente e corpo, por isso que chama empowerment, vem de empoderamento, literalmente, né? Mas não é o empoderamento da forma que possivelmente vocês estão acostumados a ver na internet. O buraco é bem mais embaixo, bem mais embaixo. Gorete que diga, Gorete já fez, então Gorete que diga. Mas a meditação, ela faz parte, ela pertence. A gente tem vários momentos de meditação, a grande parte das meditações são guiadas, mas essa meditação dessa forma, ela é fantástica. Mesmo, Gô, você que fez a meditação guiada desse mesmo jeito, você vai Com sentir certeza. muita diferença de fazer ela assim agora, tá? Então, vão fundo que vocês vão amar. A Jane falou que ela já tá ansiosa. Nem começou, hein? Mas vai ser legal, Jane. Como você vai trabalhar essa questão da ansiedade, né? A Vivi, ela escreveu ali no chat, né? Vivi remoendo o passado e hoje vivo o futuro. Então, a meditação, ela mostra muito isso. Você sentar e você se ouvir, você vai perceber que é mais fácil de você encontrar o caminho do porquê que você está no futuro. O que você está evitando no presente. Porque quando a gente está no futuro, a gente está evitando o presente. O que a gente está evitando no presente? Qual é o que está acontecendo agora que eu não quero ver e que eu tô lá na frente, né? Ou tentando atingir aquilo muito rápido e isso é muito sofrimento. Não vale a pena. Então, vê.
faz a meditação todos esses dias, depois sobe o vídeo para mim. Se você quiser, claro. Você não está na turma dos que são obrigados a fazer, mas que seria bom, seria. Vocês têm mais perguntas? Querem comentar alguma coisa sobre tudo que a gente falou? Como foi para vocês? Suas percepções? Eu adoro quando todo mundo fala assim. Adoro. E aí? Quais são as percepções? Eu vou fazer questão de abrir o microfone de todo mundo. Vamos lá. Eu quero que vocês falem hoje, eu vou ficar quieta. Eu falo. Ami. Eu coloquei também aí no chat que antes, quando eu era mais estressada, eu vivia com amidalite. Tem alguma coisa a ver? Tem, né? Sim. Eu tinha por ano. Mas você era mais estressada, mas ao mesmo tempo não colocava para fora, né? Bem, essa é a tendência. Só que não põe pra fora, a garganta vai sempre inflamar. eu vivia. Mas faz 1 ano e meio que comecei a me conhecer um pouco melhor. E aí, deixar de ser estressada, tão estressada. E aí, faz 1 ano e meio que eu não tenho amidalite. Bom saber. Agora é isso. Começou a pôr pra fora também, né? É diferente. É diferente pôr pra fora com o estresse e pôr pra fora falando, né? Falando, naturalmente falando. Então, às vezes, a gente, né, acreditando que no estresse, eu tô colocando tudo pra fora. Não, não tá. Não tá. E aí vira panelinha de pressão, né? Fica tudo aqui guardado e estoura tudo aqui também. Desnecessário. Uma coisa legal também na hora da meditação é você trabalhar com a respiração, porque a respiração ela faz muito você ficar permanecendo aqui e agora. Então, principalmente faz bastante tempo já que eu faço, a Jane já foi da minha equipe e eu fazia até lá com elas, né, Jane? A gente pode falar um pouquinho. E eu acho interessante a questão da respiração. Tem uma respiração que você faz, e na hora que você vai soltar, você prende um pouquinho e faz como se fosse um barulhinho no ouvido. E é muito legal isso, porque daí a tua mente, ela está prestando atenção na respiração. Então, dificilmente vai vir pensamento. Então, isso é bem legal para começo, né? Para quem quer tentar assim, deixar os pensamentos, né? Não brigar com ele. Isso também é uma coisa bem, bem bacana. Vem, estou ocupada, né? Para ele ir embora, né? Ou cancela, cada um faz como se sente melhor. Mas trabalhar com a respiração, prestar atenção mesmo. Automaticamente vai parar de vir um monte de pensamento porque você está cansada, né? No começo me ajudou muito, 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 muito. Que é o que eu passava com a minha equipe, passo até hoje. Uma vez que eu vou fazer um treinamento, sempre faço um relaxamento de 3 minutinhos, de 5 que seja, e eu percebo que eles ficam muito mais aptos a receber coisas novas, informações novas. Isso é bem legal porque vai funcionar com todo mundo. Vocês vão ver, vale a pena. É muito bom mesmo. Essa parte que você comentou da respiração ajuda muito. Se você focar na respiração. Mas como esse momento, né, que eu estou propondo para vocês é uma meditação focada na percepção, ou seja, o que a sua mente tem para te dizer. Então, se você for focar na respiração, foca na respiração, tipo, o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo, mas não deixa que isso seja o foco, tá? Porque às vezes pode ser que você fique lá, o ar tá entrando, o ar tá saindo, o ar tá entrando, o ar tá saindo, o ar tá entrando, o ar tá saindo. Sua mente tá falando o quê? O ar tá entrando, o ar tá saindo, o ar tá entrando, o ar tá saindo. E não é isso que a gente quer ouvir.
A gente quer ouvir o que a sua mente tem para te dizer. O que é que está aí dentro, que talvez no decorrer do dia você não consegue acessar e que na hora que você estiver na frente do espelho, você sozinha com um pouquinho de luz, vai ser a hora que você vai conseguir se ouvir. E o legal é justamente isso. O que é que eu estou ouvindo? O que é que está acontecendo? E por que eu estou ouvindo isso? Tipo, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou ouvindo isso? O que isso tem a ver? Começa a vir um monte de pergunta. E deixa mesmo. Só não alimenta. Deixa esses pensamentos virem, que a ideia é que eles venham mesmo. Cada dia um pensamento. Depois que você terminar, toma nota de tudo, né? Para você fazer o videozinho lá no final, lá no último dia. Não faz 10 vídeos, não. Faz um videozinho no final com uma síntese de tudo, das percepções. E quanto mais você fizer, mais dias você fizer, mais percepções você vai ter. Fora a quantidade de ficha que vai cair, né? Para quem é mais novinho aí, não sabe o que é ficha, joga no Google, que ele vai mostrar para você um orelhão. Então, então é muito legal dentro dessas percepções. Essa meditação, ela é literalmente para ouvir a tua mente, tá? Ela é para você, para sua mente falar. Ela é o contrário. Não é para silenciar a tua mente, ela é para tua mente falar, tá? Então presta atenção nesse diferencial, tá? A Mi escreveu aqui, a Milena, né? Ela escreveu que tem a Michelle, aí a Mi escreveu, eu reparei que as duas olharam com a cara tipo, qual Mi? Foi ótimo. Por isso que eu gosto da câmera aberta. Aí colocou aqui, quando eu leio um livro, às vezes preciso ler 2 vezes a mesma página, porque me pego pensando em outra coisa ou barulho externo. O que a gente faz para se concentrar? Olha, quando a gente fala em leitura de livro, tem uma das coisas que eu ensinei no Empowerment, já em cada grupo, presta atenção no que você está lendo e por que a sua mente não quer que você leia aquilo. Nem sempre é foco. Às vezes é a sua mente se boicotando para você não ler aquilo. Então, eu vou dar um spoiler aqui, né, da galera que está começando o Empowerment agora. Tem um momento do Empowerment que eu vou ensinar eu já estou ensinando, né? Deixa eu corrigir, né? Já estou ensinando, que eu vou passar para o pessoal para trabalhar a leitura do livro e o audiobook. Lembra disso, Gorete? A leitura do livro e o audiobook. Por quê? A leitura do livro, ela é para fixação a partir do visual. O audiobook, ele é para fixação a partir do auditivo. Tem todo um trabalho, tá? Porque tem o livro físico, você está trabalhando o sinestésico, né? Que é o toque, o visual, e o audiobook, você vai trabalhar o auditivo. Só que o que é legal do audiobook? O legal do audiobook é você dar play nele. Na hora que você vai dormir, você deixa ele ali do seu lado. Deixa ele praticamente sem som, mas Grazi, praticamente sem som, no volume mais baixo, eu não vou ouvir. Vai. Por quê? Porque quando você dorme, a tua mente, o teu cérebro, ele trabalha numa frequência um pouco mais baixa. E o celular, ele funciona numa frequência mais alta. Então, a tua captação, ela continua da mesma forma, tá? Então, você vai continuar ouvindo tudo do mesmo jeito. Só que o que acontece? Quando você chega numa determinada parte do audiobook, que possivelmente é a mesma parte do livro que você não consegue passar, você acorda no meio da noite. E aí fica fácil de você identificar qual é o teu problema. Então, eu trabalhei isso com os outros grupos dentro do âmbito financeiro. Então, qual que era o livro, Gô? Eu passei o ano passado? Mente... Eu até tenho ele aqui. Mente Milionária. Por quê? E o meu, né? Você sabe que esses dias eu peguei de novo e aí ele passou aquela parte que ele gritava. Mas é muito legal. Lembra? Então, é legal esse tipo de exercício, por quê? Porque quando você está lendo, às vezes você vai ver que, tipo, você vai várias páginas de boa. Aí você chega num ponto que parece que o negócio desanda. Tipo, você não passa daquilo. Então, muitas vezes, isso é um próprio boicote da sua mente para você não entender aquilo. Por quê? Porque talvez, se você entender, ou vai quebrar crença, vai mudar paradigma, vai começar a acontecer alguma coisa aí. Então, a tua mente, né, faz o quê? Você tá aqui lendo, ó, borboletinha passou, opa, borboleta, livro, tchau, né? Vou pra borboleta, a minha borboleta imaginária, né? Borboleta passou, vou eu nela. Mas quando você coloca o audiobook, não tem como fazer isso. Porque você é obrigado a ouvir.
E aí o que acontece? Mesmo que você esteja dormindo, a hora que você chegar naquela parte que tá o teu bloqueio, é a hora que você vai acordar. E é impressionante. É impressionante. Porque a tua mente te acorda bem naquela hora que é por quê? Porque você vai olhar e vai falar, putz, o celular tá ligado, deixa eu desligar. E você não vai ouvir. Então, depois, dentro do Empowerment, a gente trabalha isso com mais profundidade, mas isso é uma técnica muito legal de observação. A Go sofreu muito, que ela foi uma das que mais sofreu com o audiobook, porque ela trazia isso pra gente, de toda vez ela acordar no mesmo parágrafo, né, Go? E era um grito, lembra, Grazi? Tipo, chegou, e era muito bacana que tinha uma parte lá que fala assim, o dinheiro é sujo. Aí, vamos supor, eu acordava assim, o dinheiro é sujo! Eu acordava, sabe quando você dá aquele salto, lembra? Eu dava aquele salto assim, ó, e eu tinha um caderninho que eu anotava, e era sempre, toda noite no mesmo. E era assim, um susto que até meu coração acelerava, assim. E aí você vai, porque é ali, né? E às vezes aquela parte, ele para que você não desperte para os demais. É muito interessante, é muito, muito legal, muito legal. Então fica a dica aí para Milena, você comentou do livro, se dependendo do livro que você estiver lendo, se tiver audiobook, joga no Google, tá? O Google tem uma parte só de audiobooks, que é muito bacana, tá? E no YouTube também. O YouTube também tem muito audiobook. Tá? Mas o Google, ele tem uma estrutura só de audiobooks liberados. E aí, para quem gosta de comprar, também tem na Amazon. A Amazon tem muito audiobook. Mas é legal por conta disso. Você tem o livro e o audiobook. Então, você lê, tá lá, leu, aí depois solta o audiobook. Esse livro que eu passei, que a Gorete está comentando, eu passei 4 meses tentando ouvir o audiobook dele sem acordar. E eu acordava numa parte que depois ficou muito nítido para mim, que era uma crença que eu tinha. Mas foram 4 meses até a minha ficha cair e eu entender que, tipo, o que acontece que eu acordo sempre no mesmo horário? E aí eu fui estudar sobre isso, e aí eu entendi, e aí eu peguei essa parte do livro e fui perceber o tamanho da crença que eu tinha com dinheiro e que ficava muito claro nesse livro, que é um livro que a gente acaba trabalhando no Empowerment também. Então, depois eu coloco no meu Insta o nome do livro ou a fotinho do livro, tá? Porque ele tá aqui em algum lugar, perdido aqui no meio dos meus livros. Mas é muito legal, muito legal. Façam isso com os livros que vocês leem, que vai valer muito a pena. É muito legal você ver que você tem um gatilho e esse gatilho te acorda bem na hora que não é para você resolver aquilo ali. É incrível, é muito legal. A nossa mente, a forma que ela funciona. Aí, ó, os segredos da mente milionária. Ai, Gorete, te amo. Aí, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Esse foi o livro, e é o livro, para quem já está no Empowerment, que a gente vai olhar para ele um pouquinho num dado momento. Esse livro é fantástico, fica aí de spoiler. Se quiser mudar a mentalidade com relação a dinheiro, é esse livro. Esse é o cara. Para começar, é esse livro. Mais alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Mi, você tá com o microfone aberto? Michele, quer falar alguma coisa? Tá com o microfone aberto? Não. Eu escrevi. Aonde? Acabei de escrever. Escreveu para mim? Não, eu coloquei que geralmente quando eu fico numa página, numa determinada página e eu não consigo sair dela, eu recomeço a página até o meu cérebro entender que não vai rolar, eu vou querer ler e ponto. Ele tem que perceber que não adianta tirar meu foco daquilo, né? Para foco, isso funciona. Porque você força e vai. Mas para insight não funciona. Para insight, por exemplo, se você está lendo um livro que você precisa ter alguns insights, por exemplo, esse que a Gorete mostrou, né, que é o que eu venho trabalhando com o pessoal do Empowerment. Para quebrar a crença financeira, só a leitura, você vai passar direto, você vai passar batido no insight, porque você está forçando. É a mesma coisa de você falar para a pessoa e dar o insight para ela. Não vai funcionar. Mas
você pegar e jogar o áudio na hora que você vai dormir e dormir com o volume mais baixo que você tiver, o mais baixo, no último, assim, não em silêncio, que aí também não adianta, né? Não é Libras, mas com o volume mais baixo. E você deixar ali, você vai ver que você vai acordar bem na hora da tua crença. E às vezes, que nem eu sou uma pessoa que tem um sono pesado. Gente, eu sou de touro, eu como bem e durmo bem, ponto. Então, para eu acordar no meio da noite com um audiobook é porque o bicho tá pegando. E aí eu aprendi, toda vez que eu pego um livro, eu tropeço numa página, eu vou procurar o audiobook dele. Porque aí eu preciso trabalhar isso. Tipo, eu vou ouvir, de uma forma ou de outra vai entrar. Se não vai entrar por um meio, vai entrar por outro meio. Então, quando você fala isso de forçar, funciona. Mas não funciona para insight, isso que dá raiva. Porque para insight você precisa de repente, de outras vias. Então, você sai do visual, sai do sinestésico e vai para o auditivo. Agora, que nem no meu caso, eu vou até pegar aqui. Ó. No meu caso, eu tenho muito livro, mas a boa parte dos meus estão aqui. Tá no meu Kindle. Então, o meu sinestésico fica um pouco afetado, porque eu não tenho a página para ficar virando, né? Tudo bem que ele até tem até imita bem o livro, né? Mas não é a mesma coisa, não tem cheiro de livro, né? Eu sou das antigas, eu gosto do cheiro do livro e etc. Então, eu já perco que é o sinestésico. Então, eu tenho visual. Se eu não forçar o auditivo, às vezes pode demorar mais para eu entender. Ou para eu ter um insight, não é nem o entender, é ter o insight, né? Mas funciona. Funciona. Se forçar, funciona. E aí, mais alguém? Querem falar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Não, adoro todo mundo falando assim, junto, ao mesmo tempo. Bom, então, a próxima aula... Gô, você lembra a agenda da próxima aula? Para eu não ter que caçar ela aqui? Não, né? Não. A próxima aula é dia 18, eu tô procurando na agenda aqui, viu, gente? Tô falando com vocês, tô procurando na agenda. A próxima aula é dia 18. E se eu não tô enganada, que minha agenda tá lenta, a próxima aula é sobre o poder do hábito com a Gorete. Dia 18 é o poder do hábito com a Gorete. E dia 25 é com a Paula. A próxima aula é com a Paula, com o poder da gratidão, que vai vir para fechar, literalmente fechar as aulas abertas. Fica até meio estranho, mas vai vir para fechar as aulas abertas e aí a gente começar o empowerment de verdade, não que está sendo de mentira, mas com o pessoal que está inscrito e que aí a gente vai poder bater um pouquinho mais, né, Gô? Que a gente gosta, né? É bom, né? Aqui a gente é fofa. Então, quando começar o treinamento propriamente dito, né? Aí a Paula vem, fecha com o poder da gratidão e aí a gente entra para o treinamento propriamente dito, que aí... E assim, olha, é maravilhoso. Eu sou apaixonadíssima, apaixonadíssima, apaixonadíssima. E assim, a modificação que fez na minha vida foi um negócio assim, é muito grande. E eu escuto das pessoas isso até hoje, né? Hoje mesmo, eu estava na loja, eu estava conversando, e falou, nossa, e nesse um ano você fez uma baita viravolta. Então, assim, ó, se entreguem, mas se entreguem assim, estejam abertos, onde tiver resistência, assim, olhe com todo amor e acolhimento para aquela resistência, assim, ame ela para poder libertar. E assim, façam os exercícios, façam, mas façam assim, porque é para vocês. E é uma coisa assim que é muito, muito gratificante. A evolução é muito grande. Parece que o mundo ganha uma cor diferente, parece que as coisas elas ficam mais simples. É maravilhoso. Eu sou assim apaixonadíssima. A Grazi sabe, ela acompanhou toda a minha evolução e a gente quanto mais evolui, né? Não para nunca. E é maravilhoso. Mas assim é muito importante se entregar, né, Grazi? Eu acho assim essa questão da entrega é muito bom. E o presencial é bom, né? Porque tem muita coisa legal, lúdica, né? E aí você mexe com tudo, não fica sentadinho igual a gente está agora, assim. Vai mexer com as estruturas. É maravilhoso. Aguardem. Não vou dar spoiler. Por favor, né?
Por favor, eu tava vendo, você já terminou de falar tudo. Eu falei, pô, acabou. Acabou aí. Perdeu o Playboy. Não, já começa a ligar o microfone. Opa, opa, opa. Não, mas é muito bom mesmo, vocês vão ver. Pegando o gancho do que a Gorete falou para a gente fechar hoje, se entreguem na meditação. Mesmo que seja só 5 minutos, se entreguem na meditação. Porque isso que a Gorete falou é muito profundo. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, se entrega no que você faz. Literalmente, mergulha de cabeça. Tá? É um exemplo, por exemplo, que a Érica dá, a Érica que trabalha comigo na constelação, e eu gosto muito quando ela traz esse exemplo. É igual tomar banho. Você não fica olhando para o chuveiro e pensando de onde vem essa água, por que cano ela está passando, quantas gotas está caindo, quanto eu vou pagar de água com tudo isso que está caindo, etc. Não. Você vai lá e entra. E toma banho e desliga e sai. Então é a mesma coisa. Façam isso de mergulhar de cabeça mesmo. Vai lá e, entra. É isso. Fim. Entrei. Que é aí que vai ser importante para vocês. Fechou? Combinados? Estamos todos combinados? Então, um beijo enorme, gratidão por ter vocês aqui. Maria das Graças, eu tô tão feliz que você tá aqui, você tá quietinha aí, meio escondida, mas eu tô muito feliz que você tá aqui, viu? Muito, muito feliz que você veio. Então, gente, um beijo enorme para vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Amanhã tem aula de constelação. Se eu não estou enganada, deixa eu olhar aqui minha agenda, que eu ando fazendo tanta coisa. Amanhã, para quem quiser participar, tem aula de pedagogia sistêmica com a Érica. Ela vai falar um pouquinho sobre crianças especiais. Então, para quem é da formação e está aqui no grupo, para quem vai se formar constelador, é um tema legal, se puder assistir, é um tema legal, tá? Ela vai trazer dentro uma abordagem pedagógica, então é bem legal. E para quem quiser assistir por curiosidade, aproveita, porque sou suspeita a falar qualquer coisa de constelação, né? Mas sistêmica vale muito a pena. Então, beijo, gratidão ter vocês aqui e até amanhã, para quem vem amanhã, ou até a próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre meditação, sobre qualquer coisa, manda um zap para mim, tá bom? Um beijo para vocês!